Bom, para quem não conhece, para quem já conhece, nós somos o Friends of Figma Rio. Eu sou o Nino, temos aqui a Clara e o André também, mas mais para frente eles se apresentam um pouco mais. Mas nós somos uma comunidade global criada. Tem uma apresentação, tem uma transiçãozinha que eu não lembrava também. Uhum. E a gente carinhosamente se chama de FOF, né? Mas é Friends of Figma. E é uma comunidade global oficial do Figma, né? Então a gente está espalhado aí pelo mundo todo, às vezes por cidade, às vezes do próprio país, e com o principal objetivo de conectar gente do mundo todo, principalmente local, né? O Figma reforça muito da gente criar esse senso de comunidade local, né? Então, seja criando evento, seja por workshops, palestras, mas a ideia realmente é que a gente aproxime. Pode voltar, pode voltar. Aproxime a comunidade para compartilhar novidades do Figma e as maravilhas do mundo tech. Né? O FOF Rio existe desde 2020, já sofreram algumas mudanças no decorrer desse tempo, mas permanecemos firmes e fortes, sabemos como a jornada de trabalho é puxada e às vezes para destinar um pouco de tempo a mais no seu dia para a comunidade não é fácil, né? Então, assim, para valorizando um pouco a gente que está aqui, né? E a gente tem como principal objetivo realizar eventos gratuitos de vários formatos, seja online, como esse aqui, presencial, que a gente a gente gosta mais, né, do presencial, para trocar experiência, né? Nas redes sociais a gente compartilha tanto os nossos eventos, quanto as fotos oficiais, algumas novidades, alguns memes também, né, que a gente sabe que funciona assim. E para quem quiser conhecer mais sobre a gente, tem o QR Code aqui direcionado para nossa página. Lá você vai ver nosso Instagram, nosso LinkedIn, nosso podcast. Quem ainda não ouviu o último episódio do podcast, que é o UX no Mundo dos Games, lá tem um link direto para o Spotify, tá? E é isso, a gente está aqui para trocar ideia, para se conectar, porque nós somos apaixonados pelo que a gente faz, né? E o Friends of Figma Rio, o FOF Rio, né? Ele é dividido em algumas frentes, né? A gente tem o FOF Community, que é o André, o líder, o novo líder dessa frente. Temos o FOF Ops, que está comigo, que é a parte bem ali por debaixo dos panos. Temos o FOF Events, que é a Clara, nossa organizadora oficial de eventos e a nova líder dessa frente. Temos FOF Content, que a Beca, quem estava aqui no início, que a gente comentou da Beca, ela está aqui hoje só como ouvinte. E temos FOF Growth e Partnership. Community é muito sobre, né, esse senso de comunidade, aproximar as pessoas. FOF Ops é que eu falei, né? Toda essa parte de gestão, eventos, criar eventos, content é toda a parte de que a gente divulga conteúdos, né? Seja Spotify, seja por podcast, rede social, né? E FOF Growth e Partnerships é isso, a gente criar parcerias que, como a gente faz eventos, todos são gratuitos, né? A gente fortalece muito essa parceria com empresas, pessoas, lugares, para a gente estar sempre conseguindo fazer os nossos eventos. Os membros da comunidade hoje somos Amanda, Thiago, Árvore, né? Nino e Nina, né? Nino, eu e Nina como os líderes, e temos os colaboradores como Clara, agora que eu vi que eu não alterei o nome ali, um erro ao vivo, mas é o Marcel. Esse na segunda fileira à esquerda é o Marcel. Temos o André que está aqui na call, a Beca, a Brenda, e temos um novo integrante aí que está se desenvolvendo para daqui a pouco estar aqui com a gente. Para quem não está no nosso grupo do WhatsApp, aqui está o link para vocês entrarem. Lá a gente divulga eventos antecipadamente, né? A gente fortalece muito a comunidade. Então, nosso grupo do WhatsApp é super ativo, a gente troca ideia, lá tem grupo para tirar dúvida, para fazer networking, para tudo. Lá vocês vão achar um suporte muito mais presente do que nas redes sociais, né? Enfim. E o podcast também, como eu falei, UX no Universo dos Games, foi o nosso último podcast com o Antônio Braz. Aqui tá só algumas fotinhos dos nossos últimos eventos. Essa primeira foto foi um evento na FIAP São Paulo que a gente fez no ano retrasado, no final do ano retrasado.
Temos evento aqui do Watch Party, que inclusive vem aí em junho, fiquem atentos. A gente faz eventos diferentes também, esse evento, essa segunda foto da segunda fileira foi um evento que a gente fez na Quinta da Boa Vista, foi um brunch, foi muito legal, é diferente, a gente não fala muito só sobre o design, mas é isso, só para mostrar um pouco para quem ainda não conhece, essa é muito a vibe da nossa comunidade, né? E é isso, gente, muito obrigado. Hoje o evento é sobre LinkedIn atrativo, com dicas práticas para se destacar e atrair recrutadores. Hoje quem vai estar com a gente aqui é a Roberta Albano, tá? Ela tá aqui com a Eurostart, né? Uma mentoria para brasileiros que querem ingressar no mercado exterior. É com você, Roberta. Lembrar do microfone. Oi, gente, boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite. Depois vou contar aqui um fun fact de como eu conheci o Figma, né? A designer me passou o link para eu acessar o conteúdo do Figma. E aí a gente foi para a praia, eu e Clara. E daí eu falei assim, amiga, meu computador não é feito para isso. Meu computador, ele não consegue. Tipo, o meu pobre computador, acostumado ao quê? Abrir e-mail, abrir o Word, é tudo que ele faz. Entrar num meeting, coitadinho. E aí, depois ela me convidou para o Figma, eu falei, olha só, estarei participando. E o melhor fun fact dessa história é que eu estava na praia com esse boné, e aí você falou, eu não acredito que você veio com o boné do Figma, ele tá me dando pesadelo. Mas nem é para reclamar do Figma, não. É só pesadelo porque o meu computador não comporta. E não sei se vocês já receberam um Figma de outra pessoa também. Que a pessoa fez a própria lógica dela para botar os arquivos. Então, também é o segundo desafio aí. E aí, falando aí por que o meu computador, né, ele não comporta Figma, ele comporta coisas bem levinhas, porque, na verdade, né, eu trabalho, né, nessa mentoria do Eurostart. Eu vou contar um pouco para vocês tudo que eu faço, que eu sou uma grande Barbie Profissões, e faz muito parte do network, inclusive fica a dica para vocês de sempre... É importante que sempre todo mundo saiba tudo que você faz. Então, para compartilhar um pouco das coisas que eu faço, eu trabalho na mentoria do Eurostart. O Eurostart é uma mentoria que já ajudou mais de 700 pessoas a conseguir vaga no exterior, em 40 países diferentes. E eu faço, então, esse contato com os alunos, eu faço a parte externa também de social media e comercial. Eu também trabalho como social media estrategista de venda numa outra empresa, né, que na verdade é uma dentista, que tem um nicho muito diferentão, que ela trabalha principalmente com bruxismo, mas ela tem um nicho esotérico com cristais. Então é um mega desafio que eu estou levando. Eu também sou embaixadora do Mundolingo, não sei se alguém já ouviu falar, é uma festa para brasileiros e estrangeiros, que é muito legal, assim, quem é do Rio de Janeiro vale a pena conhecer. Eu trabalho numa ONG também com crianças, eu faço a parte de cobrança, então se alguém estiver querendo ajudar uma ONG de crianças, a gente faz reforço escolar, e sou eu mesma que faço a cobrança, então não tem ninguém chato ficar mandando mensagem sempre, não. Eu mando mensagem para quem se inscreve para ser doador mensal, e é isso. Eu também faço Dog Hero, que é cuidar de gatinhos. Então, se vocês também precisarem, quem for do Rio, eu amo gatos, então foi um jeito de ficar mais com ele, porque os meus eu revezo com a minha mãe, então nem sempre eu tô com os meus, aí quando eu não estou com os meus, eu recebo. E agora eu tenho um Instagram próprio, que se chama Language Exchange Real, que acho que nem a Clara sabe, que foi muito recente, eu fechei minha primeira parceria. Depois de uma semana que eu reativei ele, eu já recebi mensagem e eu fechei minha primeira parceria. Então, fica aí a quase 34.953 profissões, mas é importante aí todo mundo saber, né? E aí, contando um pouco mais do meu histórico profissional, né? Antes de eu ter todas essas carreiras, eu fui CLT. Então, é bem novidade para mim, porque eu sabia tudo sobre CLT, tudo isso aqui que eu vou falar, eu até falei para a Clara, eu não precisava nem de apresentação, porque eu já sei tudo de olhos fechados, de cabeça, assim,
Sei muito, porque vivi muito isso. Eu fui CLT, trabalhei na GSK, farmacêutica, na Americanas, na Monte Carlo. E aí, um belo dia, eu falei, não, tem um mundo lá fora, né, que é o mundo do não CLT, que é o mundo de ter muito mais liberdade de horários, flexibilidade e tal. E aí eu já trabalho na mentoria, na verdade, desde 2021, mas eu passei esse trabalho como principal e buscando esses outros também. E então, esse aqui é o panorama, bem rapidamente, e aí agora eu vou começar a falar do conteúdo da mentoria. E aí eu vou apresentar para vocês, principalmente o LinkedIn, né? O foco no LinkedIn, mas os principais pilares do Eurostart, eles servem para tudo. Eles servem para a sua carta de motivação, para o seu currículo e para o seu LinkedIn. E aí eu queria ver se vocês conseguiriam chutar um dos pilares, 3 dos pilares. Eu acho que eles são bem diferentes. Assim, quais vocês chutariam que são pilares para se construir um LinkedIn ou um currículo, ou uma carta de motivação? Não sei se alguém vai querer chutar, já aviso que eu acho difícil alguém acertar. Aí eu já estou vendo alguns. Fotos boas, objetividade. São coisas importantes, né? Assim, mais pilares. Diagramação limpa, você vai adorar minha apresentação. Portfólio para a área de vocês é muito importante. Conexões, sim. Eu vou compartilhar a tela aqui, que eu vou mostrar para vocês só uma vez, e depois, se a Clara quiser, ela pode mandar para vocês. Mas eu fiquei pensando assim, né? Eu vou fazer uma apresentação. Teve um outro dia que a gente se encontrou, eu e Clara, no Comida de Boteco, né? Aí, não, vou deixar aqui. Aí a gente se encontrou no Comida de Boteco, aí tava todo mundo no evento que eu tinha feito, e aí eu falei, porque eu fiz aqui em inglês para eles verem o cardápio. Aí a Clara, eu fiz esse PDF aqui para os meus amigos. Aí eu falei, meu Deus, Clara, que humilhação, não mostra isso para as pessoas. Tipo assim, toda a minha dedicação de não designer para tentar fazer um negócio informativo. E aí, baseado nessa pequena experiência, eu falei, como que eu vou tentar fazer um PowerPoint, uma apresentação para designer? Vai ficar ruim, entendeu? Para que eu vou tentar para apresentar um negócio ruim? Aí eu fiz o quê? O meu jeito, entendeu? Que é o Word. Como boa engenheira, um Word tem aqui os pilares, né? Então, os pilares são autoconhecimento, storytelling e benchmark. Esses são os 3 pilares. E aí eu vou passar eles para vocês. Eu vou deixar ele aqui na outra tela para servir. Essa parte eu até posso deixar aqui na tela. Mas depois, quando eu passar por LinkedIn, eu vou deixar na outra tela. Mas ela pode passar para vocês. Isso é mais como nota mental, assim, né? Não tem muito conteúdo. Mas são esses aqui os pilares. E agora eu não estou mais vendo o chat. Ou melhor, é melhor eu ver o chat, né? Vou passar para cá, porque isso aqui não tem nada demais, é mais o meu guia. Tudo que vocês falaram faz sentido, tá? São esses 3 pilares que eles são bem diferentes. Então, tipo, todos os documentos, tudo que vocês forem construir, eles vão ser pautados nisso, né? O autoconhecimento é uma parte que eu praticamente não vou falar, porque, sendo bem sincera, o autoconhecimento ele é muito importante para quem vai fazer uma carreira no exterior, que, tipo assim, é muito mais difícil conseguir uma vaga no exterior do que no Brasil. Então, a gente foca na pessoa ter esse autoconhecimento inicial, tem várias aulas sobre autoconhecimento. Para vocês, tem algumas sugestões, né, que é esse teste de personalidade. Eu acho super legal, que é 16 personalidades. Eu posso ver se consigo mandar no chat. Aí vocês vão entender mais sobre vocês. Tem o DISC, que ele divide em 4 comportamentos, talvez vocês já conheçam. Esses não são os que a gente usa no Eurostart. O que a gente usa no Eurostart é um método mais próprio, né? Então eu não posso compartilhar. Mas ele é basicamente o Business Model Canvas, que eu até deixei aberto aqui só por deixar. Gente, meu computador eu tive que reiniciar e abriu no Yahoo, mas eu juro que eu não uso. E aí são essas, tipo, quais são os seus parceiros, quais são as atividades que você faz, quais são... A sua tela parou de compartilhar. Não sei se você achou. Tá. Foi mal. Também não.
eu só abri aqui, então, quem são os seus parceiros, as atividades que você faz, sua proposta de valor. Esse é o Business Model Canvas, e a gente faz o Canvas for You, que é basicamente essa mesma estrutura, só que pensando sobre você. Então, tem diversas perguntas, se vocês quiserem se desafiar a tentar pensar em quem são os parceiros, quais são as suas atividades, quais canais você usa para se comunicar. É bem interessante, mas, como eu falei, eu acho que isso é mais importante para quem quer a carreira no exterior, porque é mais difícil de conseguir, então precisa de mais elementos ainda. Então, essa parte eu trouxe para vocês só como para focar em outras partes que eu acho que vão ser mais importantes. Então, a segunda, o segundo pilar que a gente usa é o pilar de storytelling. O storytelling, você vai contar em todos os seus documentos. Então, você vai contar a sua história no seu currículo, você vai contar a sua história na sua carta de motivação e você vai contar a sua história no seu LinkedIn. E como que você vai organizar essa história, né? Vou compartilhar de novo. A sua história, ela precisa ter um começo, meio e fim. Então, isso é muito importante. Você, por exemplo, quando você vai fazer o seu pitch inicial, é muito importante que tenha coerência e você pense nesse começo, meio e fim, em como você vai linkar as coisas que você fez, como que você vai contar essa história. E tem alguns focos, né? Então, é o que você quer falar, para quem você vai falar e onde você quer chegar, que é o que você quer que essa pessoa pense de você. Então, por exemplo, quando você vai contar a sua história e vai fazer aquele pitch inicial, você precisa... Você tem muita coisa para falar sobre a sua vida. Você precisa pensar o que eu quero que essa pessoa pense de mim. Não só em relação ao que você sabe fazer, mas como pessoa. Então, eu quero que ela pense de mim que eu sou uma pessoa dedicada, por exemplo. E isso é uma coisa que eu falo no LinkedIn também. Tem gente que fala assim, para que serve foto de capa? É inútil. Tá, só que você nem botar uma foto de capa mostra que você não tem dedicação nenhuma nem para conseguir emprego. Imagina sobre o seu trabalho. Então, o que você quer que pense de você também é importante para a sua história. E aí, construir um bom enredo, que é a jornada do herói. A gente também tem aulas sobre isso. Mas, basicamente, é você fazer essa conexão de tudo, porque às vezes algumas pessoas, acho que até aqui depois, algumas pessoas elas tentam esconder as suas falhas. E nenhum ser humano é perfeito, não é sobre esconder as suas falhas. Quando você vê uma história, quando você vê um filme, o herói, ele nunca começa perfeito, né? Ele começa com falhas e ele acha solução para os problemas que ele tem até se tornar um herói. Então, com a sua história, óbvio, você também não precisa, você não vai falar as suas falhas. Mas, por exemplo, se tem um gap no seu currículo, você ficou um tempo sem trabalhar, isso vai ser perguntado, a pessoa não vai não ver, entendeu? Você precisa saber como que você vai contar aquilo, por que você parou de trabalhar, o que você fez nesse meio tempo, o que você já aprendeu agora para voltar ao mercado de trabalho. Isso é uma forma de te humanizar e de mostrar que você consegue superar os seus problemas, né? Usar conexões e ganchos, né? Eu já falei um pouco disso. Aí os vídeos, tá? Tem 2 vídeos que a gente mostra na mentoria que são muito legais. Eu acho que do Steve Jobs a maioria já viu, que é ele fazendo uma palestra em Harvard, né? Que ele fala que eu amo a frase que ele fala de conectar os pontos, né? Que você não consegue, durante a sua trajetória, enquanto você está vivendo, você não consegue conectar os pontos. Só depois que você já passou por toda a sua história, que você consegue olhar para trás e ver como que eles se conectam. E aí, no caso dele, ele fala sobre uma aula de tipografia que ele fez, que foi o que fez a Apple ter esse design muito mais bonito, porque ele tinha feito essa aula de tipografia. Então, algo que parecia inútil e você conecta os pontos. E na sua história é importante tentar fazer isso. Então, eu, por exemplo, que já fiz várias coisas diferentes, eu seleciono, né? Quando eu vou fazer uma entrevista para um recrutador, eu seleciono aquilo que eu vou falar. Aqui eu também selecionei de certa forma. Aqui o importante é vocês saberem tudo que eu faço, né? Para vocês, se vocês tiverem
oportunidade de vocês saberem com quem entrar em contato. Então, sempre essa história é isso, você conectar os pontos que vão fazer sentido para você contar. E aí tem esse outro vídeo, que é um vídeo dos hormônios, que é muito legal também, que o apresentador, eu nem tento fazer, porque é muito difícil, ele consegue contar histórias e ativar a sua dopamina, ativar a sua serotonina, tipo, ele vai ativando os hormônios de vocês, faz ficar surpreso, faz ficar triste, apreensivo, e é um vídeo muito legal que depois eu peço para mandarem para vocês. Que, enfim, estou tentando dar um panorama geral, dar o máximo de informação para vocês possível. E aí, quando a gente fala do benchmark, né, o benchmark é você olhar para o mercado. Alguém tem alguma pergunta? Eu paro para pergunta de autoconhecimento? Acho que não, né? Posso passar aqui para o benchmark. Não, Roberto. Não sobre esse tema, pelo menos. O benchmark está aqui muito simplificado, mas ele é muito, muito importante. Para mim, ele é a coisa mais importante de toda a mentoria. Você vai olhar para o mercado e vai ver o que ele apresenta. Por quê? O recrutador ou a pessoa que está querendo contratar, ela escreve na vaga a pessoa que ela espera, né? Então, tem duas coisas. A pessoa que ela espera, que é a pessoa ideal, que a Tainá sempre conta essa história, né? Que é quando você terminou um relacionamento péssimo, ou seja, né? Seu funcionário saiu, mas na sua vida você terminou um relacionamento péssimo, e aí você já sabe tudo que você não quer numa outra pessoa, e você começa com tudo que você quer na outra pessoa, né? Nossa, quero uma pessoa desse jeito, desse jeito, desse jeito. Monta tudo na sua cabeça. Isso é a vaga. Ela montou tudo que ela quer na sua cabeça. E tem o que o mercado apresenta, que são as pessoas que existem, né? E nenhuma pessoa do mercado, ela vai ter todas as características. Assim como você, quando começa a namorar, você também procura pessoas e ninguém tem todas aquelas características que você imaginou. Tem várias, mas não tem todas. Então, você vai vendo o que dá para você abrir mão e o que você aceita. E na vaga é a mesma coisa. Então, existe um modelo ideal de pessoa que eles querem e existe o que o mercado está apresentando. E aí a gente faz esse exercício de benchmark, que é o que vai montar todos os seus documentos, não só o LinkedIn, a carta de motivação e o currículo também. A gente pede para pesquisar 15 vagas e salvar 15 vagas. E aí a minha dica de pesquisa, no exterior também faz mais diferença, mas aqui no Brasil também, é que o nome dos cargos no exterior nem sempre é o nome do cargo igual traduzido. São outros nomes. Mas no Brasil, as empresas também são muito criativas em nomes de cargo. Por exemplo, eu trabalhei na GSK e eu era analista de materiais. Aí você fala, nossa, você analisava os materiais, você via qual material era melhor para fazer cada coisa. Não, eu fazia compra de materiais. Péssimo nome. Eu era, compradora, eu era logística, qualquer coisa menos materiais. E, literalmente, esse era o nome da minha carteira. Na verdade, eu era estagiária, né? Estagiária de materiais. Não faz sentido algum. Então, tentem, na hora de pesquisar as empresas, botar nomes de algumas coisas que vocês fazem. Por exemplo, vocês sabem mexer com Figma. Então, bota Figma e vê o que vai aparecer. Quais cargos que precisam de Figma. Sei lá, uma outra ferramenta, Power BI, que eu sei. Aí, eu boto Power BI e vejo. Ou alguma atividade que você faz, design de produto. É o nome da profissão, acaba sendo. Mas, enfim, tentem pensar em habilidades que vocês têm e procurar também essas habilidades, porque nem sempre o nome da vaga vai ser um nome coerente com o que você espera que seja aquela atividade. Então, a gente fala para procurar 15 vagas e procurar 15 vagas Easy Apply e salvar as 10 vagas Easy Apply. Salvar vagas é muito importante também no LinkedIn. E a pesquisa também é muito importante. Ela é muito importante não só para fazer o benchmark, mas para ensinar o algoritmo do LinkedIn que você está procurando. Um clássico que tem na mentoria é a pessoa me falar assim, porque eu estou procurando vaga na Alemanha e só acho vaga em alemão. Obviamente, tem 1 milhão de vezes mais vagas na Alemanha em alemão do que em inglês, porque, né, é a Alemanha. Mas tem muita vaga em inglês, muita, muita mesmo. E
o LinkedIn da Tainá, que é o LinkedIn que eu fico logada, ele é acostumado a pesquisar vagas em inglês, porque eu pesquiso para as pessoas vagas em diferentes países. Então, a única coisa que o algoritmo conseguiu entender sobre a minha pesquisa é que eu pesquiso vaga em inglês. É basicamente a única coisa que ele sabe sobre mim, sobre a Tainá, né? Então, ele vai entendendo. Tipo, se a gente falar nessa reunião vestido rosa 5 vezes, você vai abrir seu Instagram e vai ter um anúncio de vestido rosa. O LinkedIn é a mesma coisa. Até a gente brinca que, tipo, a gente brinca, mas eu nem sei se é brincadeira ou se é verdade. Que quem começa a reclamar muito que não está conseguindo vaga, recebe mensagem. Eu acho que até no WhatsApp ele vê o que você está falando. Então, essa pesquisa, ela é importante para mostrar para o algoritmo do LinkedIn o que você está buscando. Então, façam as pesquisas e salvem. Se você salva, significa que aquela vaga faz sentido para você. E aí eu não sei se vai ter algum caso assim no Brasil, mas, por exemplo, uma recomendação que eu dou para o exterior é tipo assim, achei uma vaga que mais ou menos o que eu faço, não exatamente, sei lá, eu trabalho com logística, mas não é nessa área. Se ela for em inglês, salva, porque vai ensinando o algoritmo do LinkedIn que você quer vagas em inglês. No caso de vocês, não sei se pode ter alguma coisa assim, que você vê vagas de um certo tipo, mas que é bom para ensinar o algoritmo. Se vocês pensarem também, faz sentido. Assim, a gente tem que... Esse pequena pesquisa de vagas é o primeiro módulo da mentoria antes de falar de autoconhecimento, justamente para treinar o algoritmo do LinkedIn, porque isso leva tempo. E aí a gente vai pesquisar também 15 pessoas, então pessoas que são da sua área, pessoas que trabalham numa empresa que você gostaria de trabalhar, mesmo se não for da sua área, você pode ver como é o perfil de uma pessoa que trabalha na empresa que você gostaria de trabalhar. E aí, exercício 4. E aí a gente vai anotar as palavras-chave, 5 de cada, né? Então, se você pesquisou 15, não vai dar para você anotar dos 15, quer dizer, inteligência artificial até dá, mas eu acho que é importante ler um por um e entender o perfil das pessoas, porque a inteligência artificial não vai pegar o feeling ali, sabe? Então, entendam as vagas, escolham 5 para vocês se dedicarem a entender o perfil da pessoa, entender como é a vaga. Anota o máximo que vocês puderem, tipo, quando é LinkedIn, como é a foto de capa, como é o fundo da foto, como é a foto, o que tem no sobre. Vocês vão encontrar perfis ruins, e isso é bom, porque significa que a concorrência está fraca. Normalmente é difícil de encontrar perfil bom, então por isso que o perfil bom se destaca. Mas anotem tudo que vocês puderem sobre o perfil da pessoa e sobre essas vagas. Porque você fica, o que eu vou botar no currículo, o que eu vou botar no LinkedIn? Você vai botar o que está na vaga. Simples assim. O que você viu nas profissionais que você quer estar no mesmo lugar que ele e o que está nas vagas. E, assim, é literalmente o que está nas vagas. Tipo, eu também sempre dou esse exemplo, né? Eu trabalhei com logística, então eu fazia muito indicador. Aí tem gente que chama de indicador, tem gente que chama de KPI, tem gente que chama pelo nome da apresentação, que é apresentar num dashboard. Tem gente que fala que tem que ter habilidade de Power BI. E, às vezes, se eu botar no meu currículo que eu fazia análise de KPIs, às vezes o recrutador, que é de RH, não é da minha área, quanto mais específica for a área, pior, ele não vai saber que é KPI. Ele não vai saber que KPI é a mesma coisa que dashboard, que não é a mesma coisa, mas que você apresenta o KPI no dashboard, que é a mesma habilidade. Então, ele não vai saber que se eu botar Power BI só, que eu utilizava Power BI no dia a dia, ele não vai saber que eu fazia dashboard. Então, se a vaga pede KPI, eu escrevo KPI. Se a vaga pede dashboard, eu escrevo dashboard. E aí eu vou até já levemente mudar de assunto, porque aqui não vai ter parte sobre currículo, então já vou falar isso. Até nos seus próprios cargos. Então, por exemplo, eu não boto em lugar nenhum que eu era estagiária de materiais, porque isso não tem nem coerência, entendeu? Eu boto que eu era estagiária de logística. Só que se a vaga for de supply chain, eu fazia literalmente supply chain, né? A cadeia de suprimentos dos materiais. Eu boto que eu fazia supply chain. Eu mudo o nome do meu cargo de acordo com a vaga que eu estou aplicando. É óbvio, eu não vou dizer que eu trabalhava como engenheira química, que eu não trabalhava. É dentro de, tipo assim, você tem que
botar no nome do seu cargo o que descreva melhor a atividade que você fazia, porque o que importa é a atividade que você fazia, não o nome que a empresa inventou para o seu cargo. E aí, se ele puder casar ou se aproximar o máximo possível do nome que eu botei na vaga, por exemplo, se eu achar uma vaga na GSK que peça analista de materiais, eu vou voltar para analista de materiais, que não faz nenhum sentido, mas se para eles faz, está ótimo, era esse o nome do cargo. Então, nas vagas, vocês também vão ter esses feelings. Até vocês podem pesquisar também vagas que vocês trabalharam anteriormente. Cuidado só para não confundir muito o algoritmo no LinkedIn, talvez comece por isso, se vocês fizeram alguma coisa muito estranha, mas para entender qual é o melhor nome para aquele cargo que você ocupou anteriormente, porque isso faz sentido também. Eu, por exemplo, uso o LinkedIn da Tainá para fazer tudo, para não estragar o algoritmo do meu. Pega o LinkedIn da tua mãe e faz. Então, gente, eu acho que... Eu vou entrar agora no LinkedIn, né? Mas eu acho que dá para ficar claro por que esses são os 3 pilares de todo o seu processo de candidatura. As coisas que vocês falaram são coisas importantes em etapas, né? E isso aqui são os pilares, é a base que você vai construir todos os seus documentos. Agora eu vou tirar aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Temos algumas perguntas sobre LinkedIn, mas eu acho que você vai abordar a LinkedIn. Tá. A gente deixa essas perguntas que não forem respondidas para depois. Beleza. Vou fechar isso aqui para não correr o risco do meu computador resolver fechar. Qual que é melhor abrir? Gente, eu vou abrir o meu LinkedIn. Ele não é muito parâmetro, tá? Tipo, ainda mais em português, eu acho que ele vai estar, inclusive, bem fraco, porque eu nem abro praticamente. Então, assim, não levem ele em consideração. Eu até deixei um de um aluno que tem uma parte que está bem boa, só que está em inglês. Será que faz mais sentido eu mostrar em inglês ou melhor eu mostrar em português? Acho que pode ser em português primeiro, para o pessoal ver mais ou menos como é que funciona. Beleza. O LinkedIn da Tainá, gente, é Tainá Mota. Se vocês quiserem adicionar, a gente posta algumas coisas. E ela tem muitos recrutadores. Então, nessa parte de conexões, como que funcionam as conexões do LinkedIn, já que eu entrei nisso, né? Tem primeira, segunda e terceira conexão. E você só consegue ver determinadas informações até a sua segunda conexão, dependendo das configurações do seu perfil. Então, quanto mais gente você tem como primeira conexão, então a Tainá tem muitos recrutadores como primeira conexão. Então, se ela comenta em alguma coisa, aparece para essas pessoas. Então, é muito importante essa parte de conexões do LinkedIn. E já que eu falei dela, o ideal é você ter 500 ou mais conexões, porque não diz quantas, né? Diz mais de 500, então mostra também ali uma rede que você tem. E aí eu queria fazer uma pergunta, para entender mais ou menos o nível que a gente está aqui. Vocês sabem o que é o SSI do LinkedIn? Responde para mim sim ou não, se vocês sabem o que é o SSI. Ou mais ou menos, tipo, já ouvi falar, mas não sei. Tivemos até pergunta sobre o SSI, Roberto. Uhum. Legal, então, alguns já ouviram falar? Tá, não tem tanto conhecimento. O SSI, o nome é Social Selling Index. Então, ele é mais ou menos o quanto você consegue se vender no LinkedIn. Isso também é uma aula à parte sobre o que é SSI. Ele tem 4 critérios. Mas ele, basicamente, esse negócio de quanto você sabe se vender, ele é muito baseado em postagem, em comentários, em conexões, em posts relevantes. Post é um dos critérios para aumentar o SSI. Perfil completo é um dos critérios para aumentar o seu SSI. E ele é uma forma também de jogar você para frente. Então, por exemplo, eu quero um candidato que seja de design, que saiba Figma, que more no Rio de Janeiro e que tenha estudado na UF, vamos supor. Aí eu filtro.
tá? Esses critérios lá, porque o recrutador tem um critério de filtro. Quem vai aparecer primeiro para mim? Tem várias páginas, né? Um monte de página de gente que tem essas mesmas configurações. O SSI é um dos critérios que vai te jogar para frente, porque é o quanto você está se vendendo ali na rede, ele vai te jogar para frente em relação às outras pessoas. E a gente fala que o melhor lugar para você se esconder é a segunda página do Google, né? Ninguém nunca chegou na segunda página do Google. Você vê o que está na primeira e resolve o seu problema. Então, no LinkedIn é a mesma coisa. O recrutador vai olhar primeiro aquela primeira página. E aproveitando de falar de primeiras páginas, a outra coisa que acaba juntando com a SSI, quanto mais você movimenta o seu LinkedIn, quanto mais você pesquisa a vaga, quanto mais você salva a vaga, até mexer em coisas do seu perfil mostra que você é uma pessoa que está ativa no LinkedIn. E ninguém é bobo nem nada, a gente só se dedica ao LinkedIn quando a gente quer emprego. Sejamos sinceros, eu também sei que não é para a gente pensar nisso a vida inteira. Nossa, eu ensino sobre isso. Eu só me dedico se eu tiver, porque a vida tem prioridades, entendeu? Sejamos sinceros. Então, o LinkedIn sabe disso. E o LinkedIn Recruiter, ele custa $10.000 para mundo e 5 mil dólares para Brasil. Então, assim, ele precisa mostrar ele precisa fazer sentido para o recrutador, ele precisa que os recrutadores consigam achar candidatos, porque ele é muito caro. E uma forma, tipo assim, não adianta ele mostrar para o recrutador a melhor pessoa do universo que estudou em Harvard, que fala 26 línguas, se ela não está procurando emprego, entendeu? Se ela está trabalhando na Google e não vai sair de lá nunca. Então, quanto mais você mostra para o LinkedIn que você está procurando emprego, você também vai para as primeiras páginas do recrutador. Então, por isso que a gente fala sobre salvar vagas, clicar para se inscrever, e aí na volta ele pergunta se você se inscreveu. Se você tiver sem tempo, você diz que sim. Se for uma vaga que é muito boa para você, você diz que sim. Isso são técnicas para mostrar para o LinkedIn que você está procurando vaga, porque isso é importante também. Então, a importância também do SSI é te colocar nessa primeira página. E aí, tudo que eu vou falar aqui para vocês, de certa forma, também aumenta o SSI. O SSI, ele não deve ser a maior preocupação da vida de vocês, tá? A maior preocupação da vida de vocês, o maior indicador, ele é recrutador vendo o seu... mais importante é recrutador mandando mensagem. Esse é o último indicador, o mais importante, né? Mas outras métricas importantes são essas aqui, que você consegue exibir tudo aqui, né? Então, você vê as impressões das publicações, aumento de seguidores, aqui, ocorrência em resultado de pesquisa, visualização no perfil, e aí você consegue abrir aqui, se você tiver o Premium. A gente não recomenda o Premium, tá? O Premium só se realmente já fez de tudo e não está conseguindo. Ele não é o primeiro recurso. Esse aqui acho que é melhor do que o outro. Esse aqui fala, então, engajamento... Alguém clicou na sua introdução recentemente. Então, essas informações aqui são informações, e tem aqui indicadores, enfim, que mostram se a sua rede está crescendo ou não, né? Antes de você ver os recrutadores, de fato, te mandando mensagens por aqui, você pode ver se eles estão olhando o seu perfil. E aqui que eu abri, né, nas ferramentas de análise, eu já mostro para vocês que o que a gente precisa fazer no LinkedIn? O LinkedIn literalmente fala o que você precisa fazer. Ele fala aqui 3 ações: publicação e comentário. Você precisa fazer 3 disso aqui. Não, você pode fazer 2 publicações no comentário, uma publicação, 2 comentários. Isso é importante para ele, porque é uma rede social, né? Então, publicação e comentário é uma das coisas que aumenta o SSI e é uma das coisas que o LinkedIn valoriza. E outra coisa que também dá para falar, só para meio encerrar essa parte de aumentar o SSI, porque realmente é um assunto muito extenso. Mas outro lugar que o LinkedIn mostra para vocês o que ele quer que vocês façam é aqui, nas notificações. Então, se ele fala que o Ricardo reagiu a uma publicação de Jair Braga, ele quer que eu veja essa publicação. Se ele fala que parabenize fulano de tal, é porque ele quer que eu parabenize. Ele não me mostra todas
as notificações do mundo, ele seleciona. Então, se ele seleciona, essas são as que ele quer que eu interaja. Então, se você vai interagir com alguma, recomendo sempre olhar as suas notificações. Tá bom, agora vamos... Falei as coisas gerais, agora vamos para as coisas mais... mais umas coisas que eu anotei aqui do SSI. Para vocês não enlouquecerem com o valor, tá? Ele vai de 0 a 100. Se você não sabe o que é SSI... Importante. Ai, meu Deus, vai abrir aqui o Yahoo. Mas você bota aqui o SSI. Tem um negócio que ele tenta te vender, não é. O meu acho que já vai abrir direto. E aí mostra, tipo assim, da Tainá tá 56, porque a gente não tem focado em estratégia de LinkedIn, a gente não tem postado. Mas olha o criar relacionamento. Isso aqui é porque o povo fica mandando mensagem direto para ela. E o que vai aumentar, se você postar, é esse aqui, interagir oferecendo insights. Vai de 0 a 100, se você nunca olhou na sua vida, provavelmente ele vai estar 15, 20. Quem nunca ouviu falar não faz as estratégias, então fica baixo mesmo. Mas assim, se tiver 40, para de olhar, assim, para de se preocupar com isso, porque ele não é o indicador mais importante. Completar o perfil é infinitamente mais importante do que isso. Mas se ele tiver muito, muito baixo, aí também precisa aumentar um pouco. Mas depois que estabilizar ali nos 40, já é o suficiente. Tanto vocês estão vendo que da Tainá nem é tão grande assim. Acho que o maior que eu já vi foi 70, mas assim, muito fora da curva. 60 tem alguns alunos que conseguem ficar ali de 60, 65, mas não é para enlouquecer, para aumentar isso aqui, não. Tá, vamos lá. As métricas eu falei. E aí vamos para como você vai organizar o seu perfil. Nome. Nome é nome. Não é doutor, se você tiver feito doutorado. Não é mestre, se você tiver feito mestrado. Nome e sobrenome. Não precisa ser completo. Eu tenho 5 nomes. É um caos. Eu só uso Roberto Albano. Roberto Albano é minha marca. Rob Albano é minha marca mais ainda, mas aí também não dá para botar apelido. Não botem apelido, tá? Botem nome e sobrenome, mas pode escolher um ou 2. Então, nome é nome. Capa. A capa é interessante que ela demonstre, por isso que eu falei que meu não é muito exemplo, é mostrar a sua área. Deixa eu ver se a do Felipe tá melhor que a minha. Tem um carro e ele é engenheiro mecânico. Né? Cadê o menino? Aquele menino que faz assim. É exatamente isso. Tem que pensar no meme. Tipo, olhei para a capa dele, eu não preciso ler o título. Ele é engenheiro mecânico. Pronto, acabou. E a capa vocês também vão pegar um pouco no benchmark. Não aconselho botar capa de empresa. Tem muita empresa que manda a capa para você colocar assim, eu trabalho no Facebook, eu trabalho no Google, aí, sei lá, trabalho na Tesla. Beleza, bota. Mas se não é uma mega empresa assim, a coisa mais importante para o recrutador é saber o que você faz e não a empresa que você trabalha, tá? A capa é isso. A foto, também tem muita gente que fica em dúvida. Qual é a foto? Qual é a foto? Cara, a coisa mais simples de foto. Se arrumou para ir trabalhar, no dia que você vai mais bonitinho, tira a foto. A foto é para mostrar você profissionalmente. Se é assim que você vai trabalhar, lindo, maravilhoso. Eu, no meu caso, como é uma coisa mais internacional, eu peguei uma foto aí mais de inverno. E é isso. Capa, botei um fundinho azul para combinar e beleza. Aí tem de perguntar... fundo colorido ou branco, aparece tatuagem, tem que botar uma roupa mais formal. Isso é uma coisa que você vê no benchmark, você vê se as pessoas, por exemplo, o design, que é uma área de muita gente aqui, é uma área mais criativa, né? Isso aqui estaria muito porco para uma área de design, mas eu trabalho com conexões, pessoas, etc. Isso fazia sentido, isso estava no meu benchmark na época que eu fiz, eu vi esse tipo de capa. Mas a foto é a mesma coisa, né? Tipo, você vai de terno para o trabalho? Não. Foto de festa, de jeito nenhum. Não é porque você está arrumada, maquiada e bonita que essa é a sua foto de capa. O recrutador, ele não vai casar com você. O recrutador, ele vai te contratar para trabalhar na empresa. Você não precisa estar bonito e, principalmente, que isso acontece com as mulheres que querem botar uma foto linda, maravilhosa e incrível. O recrutador, ele não pode tomar um susto na hora que ele entrar na entrevista com você. Então, assim, essa foto, eu me acho bonita, assim, na foto e tudo, mas, assim,
sou eu, mesmo tamanho de cabelo, mesma cor de cabelo, mesma cara, talvez quase o mesmo peso, sou eu, entendeu? O recrutador não pode ver a pessoa que estava lá, linda, maquiada para festa, nanã, e abrir e não te reconhecer, porque você não quer gerar esse tipo de hormônio no recrutador, de espanto, na hora que ele abre, entendeu? Então, assim, não é concurso de beleza a foto, ela é uma foto de como você vai trabalhar. E se surgir dúvidas, assim, dessas etapas que eu já tiver passado, daí pode me falar. O título, né? O título... eu vou pegar o meu título em inglês, tá mais bem feito, pelo menos. O título, ele vai falar o jeito que... Deu greve. O jeito que você é procurado, né? O cargo. Então, por exemplo, eu não vou botar engenharia de produção, engenharia industrial. É Industrial Engineering, que é o que eu sou. Chief of Staff é o nome também do cargo. Business Analyst. Então, não é análise, entendeu? Não é business analysis, é business analyst. É o nome do seu cargo, entendeu? Qual é o cargo que você está procurando? Qual é o cargo que eu tenho que botar aqui? O nome que apareceu na sua pesquisa de benchmark. Eu vou falar da pesquisa de benchmark 900 milhões de vezes, porque basicamente não tem nenhum mistério nem para preencher o currículo, nem para preencher o LinkedIn. O que define tudo é o benchmark das vagas e das pessoas, tá? Aí, descendo aqui no sobre. O sobre dele tá muito bom. O sobre dele, inclusive, a gente vai botar na mentoria como opção. A opção dele não é a opção mais comum, porque ele é uma área um pouco mais de exatas, né? Mas eu gosto muito. Então, ele fala que ele é engenheiro mecânico há mais de 5 anos, trabalha na indústria automotiva, trabalhou em times multiculturais, e aí ele pega e vai exemplificando algumas coisas que ele fez, né? Alguns resultados que ele teve. Então, ele fez programas na América do Sul, suporte, desenvolveu novas ferramentas. Ele fala aqui de algumas ferramentas, Power Apps, Power BI, KPIs, dashboards. Então, são coisas que vão estar na vaga. Então, tem muita palavra-chave aqui, que é ótimo. Aqui ele pega e lista com esse pontinho. Eu amo esse pontinho, para mim é o melhor separador que tem. Deixa eu ver se vai ter aqui. Não. É o melhor separador que tem, porque ocupa menos espaço do que botar um embaixo do outro, fica bem separado. Mais separado do que vírgula, porque a vírgula você não dá espaço antes, você só dá espaço depois, e eu acho esse que você dá antes e depois ótimo. Listou ali o que é importante, cheio de palavra-chave. Aí botou que é importante para a carreira internacional falar o que você faz fora do seu trabalho. Para o Brasil não é. Eles querem que você seja um robô e só trabalhe. Mas para o internacional é importante. Então ele fala que é apaixonado por traveling, imersão na natureza, fotografia. Isso são coisas pedidas lá fora. Falando que vai que alguém também quer ir para fora, né? E aí terminar com os seus contatos. Telefone não é obrigatório, mas eu sempre falo, vão roubar seu celular de qualquer jeito. Então, assim, pelo menos que sirva para alguma coisa. Então, e-mail, telefone... Gente, outra coisa que eu pedi, não adicionem ele, porque ele não vai entender nada, tá? Mas, enfim. O LinkedIn dele é um LinkedIn que eu já fiz as correções. Então, é um LinkedIn bom. Se vocês quiserem olhar, eu sugiro. Tá? Mas e-mail de contato é muito importante. E telefone, vocês podem achar besteira, mas a gente tem casos muito comuns. A Clara já deve ter lido nos nossos grupos. Os recrutadores ligam, porque para eles é mais fácil pegar e falar assim, e aí, você faz isso mesmo? Me fala mais, você estudou em tal lugar? Tá bom, você faz essa atividade? Beleza, vamos marcar uma reunião? Para ele é mais fácil do que ler seu perfil. Então, eles de fato ligam, tá? Mesmo sendo internacional, ligação internacional, eles ligam. Deixa eu ver o que mais no sobre. Então, tem que ter as palavras-chave, um pouco da sua identidade, como que você ajuda a empresa, né? Que foi aqui, coisas que ele já fez, são as formas dele de ajudar a empresa. E aí, voltando, o que você quer que pensem sobre você? Falar seus pontos positivos, né? E pensar, tipo, o meu caso que não está em tópicos, tem mais isso. Então, você tem que pensar como um funil. Então, tipo assim, eu começo falando,
Eu acho que eu nem tenho a versão em português. Deixa eu ver se eu traduzi por acaso. Uma pequena crise. Gente, uma vez a gente fez um lançamento sobre LinkedIn e o LinkedIn saiu do ar. Sempre tem umas coisas para ajudar assim na vida, né? Não, eu não tenho. Mas Acho que ela caiu, Eu né? acho que ela travou, né? Travou. Quem sabe faz ao vivo. Galera, para quem está mandando as perguntas ali na aba de Q&A, a gente vai parar umas 8h10, 8h15, tá? E aí a gente vai falar com ela para dar uma olhada e já ir respondendo. Né? Eu sei que tiveram algumas perguntas que eram muito pontuais no momento em que ela estava falando, mas se ela tiver dúvida, a gente pede para a pessoa dar um pouco mais de contexto, se ela precisar. Mas eu acho que tudo até agora está fazendo sentido para o que ela está falando. E ali na parte de perguntas, tem como você dar um like ali nas perguntas. Então é bastante importante que vocês façam isso para a gente ir escolhendo quais perguntas a gente vai fazer. E também, gente, eu posso falar com a Roberta, se acabar não dando tempo de responder todas as perguntas, eu pergunto para ela se ela fica à vontade de depois mandar as respostas para gente e a gente compartilhar com vocês no nosso grupo do WhatsApp. Ela já está entrando de novo Boa. aqui. Gabriel, posso te responder, colocar quantos cargos? Geralmente a Roberta indica colocar até 3 cargos, se for no título que você está falando. É isso mesmo. Eu estava acompanhando na hora que ele falou, é isso mesmo, era no título. Ela disse que voltou, mas não está conseguindo pedir o acesso de apresentador. Deixa eu ver se ela está na lista aqui de participantes. E aí. Que eu acho que eu consigo liberar o acesso. Oi. Oi. Eu voltei várias vezes, eu estava ouvindo vocês, não estava vendo. Vocês pararam, eu parei falando do funil? Isso. Tá, então vocês têm que pensar nessa questão do funil, que uma frase tem que sempre levar para a próxima frase. Então, tipo, você tem que começar com o que for mais interessante sobre vocês. Então, tipo, tipo assim, se vocês tiveram um resultado muito legal numa empresa, alguma coisa muito importante, comecem com isso. E aí pensem que, tipo, tem que levar para a próxima. Então, tipo, tem que ser alguma coisa muito interessante que o recrutador sempre queira ler o que você está falando. E faça sentido para ele, né, querer ler a próxima etapa. Espero que não caia aqui. Já que eu vou fechar o meu, que foi o que deu problema. Tá. Esse aqui tá aberto, vai nesse mesmo. Aí do sobre é isso, então, ver o que você quer que pensem sobre você. Uma outra coisa que eu ia falar, não só sobre o sobre. É que, assim, vocês que vão dar o parâmetro das coisas que vocês fizeram, né? Tem um meme clássico que é, tipo, trabalhei numa empresa multinacional atendendo múltiplos clientes, não sei quantos mil clientes, é o atendente do McDonald's. Então, é isso, assim,
tentem puxar esse valor para o que vocês estão falando. Deem os parâmetros que vocês querem dentro do que é verdade. Nunca mintam, tá? No LinkedIn de vocês, em nenhum documento. Mas tentem dar os parâmetros de uma forma que seja mais interessante para vocês. Parece que falta muito, mas não falta não, porque, como eu falei, para mim são os pilares que é o mais importante. Preencher isso aqui é tranquilo. Tá, então, outras coisas que a gente fala. Daqui, né? Preencher aqui, né? A cidade onde você mora. Aqui nos 3 pontinhos, vocês, no perfil de vocês, né, no caso, vocês vão preencher o setor, e o setor ele é muito importante porque ele é o setor que vai aparecer para o seu SSI, então o seu SSI vai depender de setor, então preencham um setor, e esse setor pode ser tanto o setor do que você faz, dependendo do que for mais interessante para você, ou da sua empresa. Então, por exemplo, eu trabalhei na Monte Carlo Joias, e eu fazia a logística, né? Então, eu posso botar setor de logística, se isso for mais interessante, mas eu botava setor de... Ai, gente, esqueci agora. Não é comércio, que é ligado ao comércio. Varejo. Estou aqui no nome em inglês. O setor de varejo, né? Então, para mim fazia mais sentido, porque eu pensava, o recrutador pode ser do setor de varejo procurando pessoas do varejo. No caso dele, trabalha numa empresa automobilística, outras empresas automobilísticas vão pesquisar pessoas que trabalham no setor automobilístico. Então, faz mais sentido o da empresa. Mas se no seu caso fizer mais sentido, se você trabalha, por exemplo, eu poderia trabalhar com logística no hospital. Aí botar o hospital, para mim, não ia ser vantajoso, entendeu? Então, veja o que faz mais sentido. Pode ser tanto da empresa quanto da sua área. Muito importante, Open to Work. O Open to Work tem 2 formas. Eu não vou mudar aqui de lugar, vou ficar com esse perfil aberto. Mas todas essas coisas que vocês quiserem pesquisar como fazer, gente, YouTube, ChatGPT, qualquer coisa vai ser muito mais fácil do que eu ensinar, porque isso é bobo. Tipo, como botar o selo Open to Work? Você vai ver. Nos 3 pontinhos no seu próprio perfil. A gente não aconselha jamais, de jeito nenhum, botar o selo na sua foto. Existe o Open to Work que ele fala, só os recrutadores podem ver, e ele tem a inteligência de não mostrar para o recrutador da sua própria empresa, mas ele não bota na sua foto. A foto o selo Open to Work na sua foto, ele significa que você está desempregado, porque ninguém vai botar, né, para todo mundo ver, para a empresa ver o negócio na foto. Então, isso significa que você está desempregado. Então, não botem, tá? Mesmo se você estiver desempregado, não bote. Porque você quer que o recrutador vai saber que você não está empregado. Beleza, mas não precisa ser a primeira coisa que ele sabe sobre você. Isso vai te desvalorizar. Deixa ele gostar de você primeiro e depois ele descobre que você está desempregado. E aí isso entra num outro ponto, que é a sua experiência, né? A sua experiência atual. Você precisa ter um cargo atual para ter um perfil campeão no LinkedIn. Eu não estou empregado, como que eu faço? Você pode botar que você está em desenvolvimento pessoal, sempre tenta escolher um que vai mais para o lado do desenvolvimento, que você está em desenvolvimento pessoal, aí você pode preencher, por exemplo, com cursos que você está fazendo. No caso de muitos designers, às vezes tem side jobs, né, freelances, e aí você pode botar que você está autônomo fazendo freelance. Eu fiz um só, bota um só. O mais importante é dizer que você está fazendo alguma coisa, tá? Então, se você só tiver um trabalho, eu comecei esse antes de ficar desempregado, não, bota ali. Sempre tenta se manter ali como estando empregado. O selo de Open to Work, beleza. Cargo atual, já falei. Aí, aqui na parte de experiências, de novo, o Brasil, eu não sei se é tão necessário. A gente sempre pede para descrever a empresa, porque as empresas fora do Brasil, às vezes, não conhecem as empresas brasileiras, mas também é legal para dar peso na sua empresa. Então, às vezes, por exemplo, trabalhei na Americanas, é uma das maiores empresas de varejo do Brasil. Claramente que isso tem que estar lá no meu perfil, falando que eu trabalhei numa das maiores empresas de varejo do Brasil. Então, a gente recomenda, né, descrever a empresa,
e descrever as atividades que você faz. Eu gostei muito do jeito que ele fez esse tracinho, esses pontinhos. As competências você também pode botar, isso quando você bota, tem um maisinho aqui que você clica para adicionar, você vai ver que dá para botar as competências também. Se você trabalha na mesma empresa, automaticamente, quando você diz que é a mesma empresa, o mesmo nome, aparece assim. E aí já um ponto... Tem gente que trabalha em empresa que muda de nome. Se mudou de nome, foi comprado, etc., pode botar que você sempre trabalhou na mesma empresa, tá? Porque isso mostra que você tá... É legal um funcionário que ficou muito tempo na mesma empresa, né? Mostra ali uma fidelidade. Então, se a empresa mudou, tipo, eu mudei, Americanas virou Let's, virou B2W, virou Americanas, viraram Lojas Americanas. O nome atual é Americanas, eu boto que eu trabalhei sempre na Americanas. Aí um outro ponto. Aqui, agora eu preciso entrar no meu LinkedIn, espero que não caia. Aqui vocês vão ver o URL. Nesse coisinho aqui, vocês podem alterar o URL do perfil de vocês e façam o mais sóbrio possível. Tipo, Tainá Mota, entendeu? Botem sempre, porque se tiver automático, vai estar tracinho, bolinha, nananana. Isso também mostra um desconhecimento, assim, do LinkedIn, porque todo mundo que começa o LinkedIn faz essa alteração para ficar clean e reforçar a sua marca. Isso também vai alterar ali no SSI, porque reforço de marca é um dos critérios. Aí, perfil público. Aqui é o idioma do perfil. Aqui nas configurações e privacidade, eu não vou clicar em nada e também não. Como eu falei, acho mais fácil vocês pesquisarem como fazer do que eu perder tempo com passo a passo. Perfil público. Configurem o perfil público de vocês. Tudo público. Foto é pública, capa é pública, sobre é público. Máximo de informações públicas possíveis, porque vocês querem que os recrutadores tenham acesso a todas as informações de vocês. Ainda nisso, informações de contato. Aqui, dados de contato. Vocês vão conseguir adicionar opções de contatos de vocês. Então, aqui o dele tem telefone, e-mail, não sei o quê. Mas a gente fala para botar no sobre, porque se for a sua terceira conexão, ela não vai ter acesso a essa etapa, tá? Inclusive, abram o máximo possível, mas terceira conexão não tem como abrir. Acho que só abre até a segunda. Se você configurar para abrir, porque você pode configurar fechado, que extremamente não recomendo, tá? E, por último, as recomendações aqui. Aí, gente, dá falta coisa, né? Além da experiência, tem a formação acadêmica. Muito simples, gente. Se tiver alguma coisa que beneficie vocês, por exemplo, eu fiz um TCC sobre melhoria contínua, sobre como fazer os processos de melhoria contínua. Então, às vezes tem coisas que eu vou trabalhar que fazem sentido isso. Então, eu boto, tipo, aqui qual foi o meu TCC, se você tem uma nota alta, você pode botar, se tiver palavras-chave importantes de matérias que você fez, se tiver trabalhos que vocês queiram linkar, mas não tem muito mistério, basicamente preencher aqui as suas formações acadêmicas, preencher cursos, preencher certificações. Aí, preencher certificação ou curso, qual dos dois? Se é uma coisa que precisa de uma certificação, por exemplo, fiz um curso de LinkedIn, fiz um curso de Power BI, terminei o curso, eu tenho certificado. Mas o Power BI não é uma coisa que precisa de certificação. O Power BI é uma coisa que precisa de curso, então eu boto em curso. Agora, por exemplo, Green Belt, que é um sistema lá de melhoria, né? Ele é uma certificação, você tira o seu Green Belt, então eu boto em certificação, mais ou menos essa divisão entre certificação e curso, tá? Aqui tem licença, certificados, projetos, se vocês tiverem projetos, pode botar. Voluntariado, vocês podem colocar. As competências, vocês podem colocar aqui, ao invés de colocar em qual cargo, né, vocês trabalharam. E aqui as recomendações, a Tainá tem muitas, né, ela trabalha com isso, mas, assim, tentem ter pelo menos uma ou duas, faz muita diferença, mostra a sua importância, e uma dicasinha, um hackzinho que eu recomendo, depois que você lê a sua recomendação, você voltar no seu sobre e botar aquilo. Então, por exemplo,
fulano é muito dedicado, falaram sobre você, né? Ah, pessoa muito dedicada ao trabalho. Aí eu subo lá no meu sobre e falo, muito dedicada ao trabalho, não sei o quê. Porque vai parecer que você falou a verdade que está sendo reforçado. Ninguém vai saber que você escreveu depois. Então, use esse hackzinho. E a última coisa que eu vou falar é explorem esse adicionar sessão. Ele tem muitas sessões que vocês podem ser adicionados, e se o perfil de vocês é mais cru, não vai ter aparecido, como eu mostrei lá as competências, as licenças, existe um principal, um recomendado e um adicional, então tem um monte de coisas, idioma, não vem de fábrica, tipo, tem que botar, então explorem isso aqui para ver se vocês não estão esquecendo de nada que seja importante para a área de vocês. E para vocês do design, é muito importante botar o portfólio de vocês. Vocês conseguem botar ele aqui em cima, como um link, tá? E botem no sobre também. Se estiver trabalhando autônomo, bota no coisa de autônomo de vocês também. Explorem aí essa questão de portfólio. E acho que da minha apresentação era isso. Dei um overview geral. Como eu falei para mim, como fazer é o mais fácil, vocês encontram em qualquer lugar. O mais importante é saber a base do que fazer. Então, eu quis focar mais nessa base. Parar de compartilhar. E aí, não sei se tem perguntas. Sim, temos muitas perguntas, Roberto. Então, gente, o conteúdo, tá? Disso aqui são 20 horas de conteúdo. Eu tentei resumir em 1 hora, então assim, tentei selecionar o que era mais rápido e importante. O pessoal tinha perguntado se você ia poder compartilhar aquele seu Word maravilhoso com a gente, que incrível, não é belo, mas cheio de conteúdo. Vocês acharam tudo meu Word, sabia que eu ia impressionar com ele. Sim. Posso? Deixa eu pegar aqui as perguntas. André tá com as perguntas aí. Eu vou botar no Word os links que eu falei do YouTube, eu boto aqui já no Word. Posso botar esses das personalidades também. Eu vou passando das mais antigas, que aí fica mais fácil aqui. A Carola Silva perguntou se no LinkedIn ela coloca um nome mais genérico para os cargos ou específico. Ver o foco que você quer, tá? Se, por exemplo, o meu caso, que era supply chain e logística, eu deixo mais genérico. Logística. Ou como eu trabalhei em várias empresas, eu boto os dois. Então, tem esse hack também. Tipo, numa empresa eu boto logística e na outra eu boto supply chain, porque aí, né, tem as duas coisas. Mas você vê, se for um pouco diferente, se realmente fizer diferença, vê qual é o tipo de vaga que você está mais interessado. E já no currículo você vai trocar para cada vaga. No LinkedIn você vai, né, ter que fazer de uma forma que sirva para mais vagas e não fique alterando toda hora, tá? Viu que aquilo faz mais sentido com as suas vagas, segura naquilo mesmo. Aqui tem outra da Bianca Barbosa. Se eu me candidato em mais de uma vaga e cada uma tem um nome específico, qual estratégia para me destacar? E também se ela precisa escolher uma preferencial. Então, no currículo você vai mudar por vaga, né? E no LinkedIn é isso. Pode usar uma que englobe tudo. Tipo, no meu caso, se eu estivesse escolhendo supply chain e logística, eu escolheria logística, que engloba mais coisas. E no currículo de preferência um por vaga. Eu sei que tem sistemas de candidatura do Brasil que só deixa você deixar um currículo. Isso eu não sei responder essa pergunta, porque a gente só faz para fora e a gente é muito categórico em um currículo por vaga. Aí aqui no Brasil, não sei, talvez você vai ter que usar a mesma estratégia do LinkedIn. Infelizmente, porque um currículo por vaga é uma parte muito estratégica também. Uma carta de motivação e um currículo por vaga. A Romi Morgado colocou se ela deve colocar palavras-chave na capa, como é que ela faz na questão da capa? Tem gente que usa essa estratégia. É um pouco difícil de dizer se funciona, né? Mas tem gente que salva a capa, salva com o nome, né? Salvou o nome da foto no seu computador com um monte de palavras-chave, e na hora que você sobe, tá com as palavras-chave. Mal não faz, então se você quiser fazer, faz. Mas se funciona, eu acho muito, sabe, hackzinho, assim. Não acho que faz diferença. Aqui o Nino perguntou qual seria o setor do perfil para o design. Gente, tem que olhar. São opções.
vocês têm que ver quais são as opções. De repente, a Clara pode compartilhar qual é a dela, alguma coisa assim. Eu não lembro qual é o meu, mas eu posso abrir aqui. Eu não lembro se tem um que é design especificamente, mas tem um que é tecnologia da informação. As opções são poucas, tá? É tipo, sei lá, 15 opções, 20 opções para todas as profissões do mundo. Então, não vai ficar tão específico. A Carola Silva perguntou sobre colocar que está fazendo alguma coisa, como colocar o curso e se tem uma área específica para isso. E ela também perguntou aqui que ela falou que no momento ela está desempregada e está fazendo alguns freelas e não para uma empresa específica. Como é que ela coloca esses trabalhos no perfil dela? No mesmo lugar que você adiciona o seu emprego, você vai adicionar qual é o seu cargo, tem a opção pausa na carreira. E aí outra coisa que vocês quiserem procurar o passo a passo aí no YouTube, adicionar pausa de carreira. E aí tem as opções de pausa de carreira e tem uma que é desenvolvimento pessoal. E aí você pode botar que está em desenvolvimento pessoal e vai abrir igualzinho um emprego para você descrever a sua atividade. Aí você pode botar os cursos que você está fazendo. André, só um minutinho. Eu chequei aqui o meu. Tem design. O meu tá como serviços de design. É esse setor que eu tô no meu LinkedIn. A Raquel colocou... então é igual o meu também. Show. A Raquel perguntou para quem está em transição de carreira se deve ignorar os cursos que ela fez anteriormente, habilidades, e deixa só a graduação. E no caso dela, ela é formada em engenharia de controle e automação e está em transição para UX e UI design. Não, você inclusive, você não vai se candidatar para vaga júnior, você vai se candidatar para vagas, se você já trabalha há um tempo, tá? Você não é mais júnior, eles vão cancelar a sua candidatura, não vão levar em consideração, você não é júnior, você tem experiência de trabalho, você tem experiência de compromisso, de ler e-mail, de fazer reunião, você tem... É totalmente diferente, pensa como você era quando era estagiário, assim, é totalmente diferente a experiência de uma pessoa que já trabalhou. Então, por mais que você seja novo numa determinada atividade, tem muitas coisas para você falar. Controle de automação e UX, cara, eu acho que tem coisa em comum, poderia ser mais diferente. O da Clara eu acho mais diferente. De turismo para design eu acho até mais diferente. Que nem de escritório era, digamos assim, né? Então... Eu ia falar isso, Raquel. Eu vim de uma transição de um negócio que tinha muito menos a ver. Então, não sei se você está no nosso grupo do WhatsApp, mas se não tiver, entra lá e me manda um oi no privado, a gente troca uma ideia. Isso. Mas de forma geral, gente, não tirem do currículo para não ficar buraco, tá? Não tirem do LinkedIn. Vai atrapalhar um pouco na palavra-chave, mas aí você tenta focar mais, por exemplo, se o da Clara, turismo, trabalhou com turismo, não adianta muita coisa que ela vai descrever que vai servir. Teve gente que, tipo, trabalhou como babysitter nos Estados Unidos. Se ela tirar, vai ficar um buraco. Então, tipo assim, então, ela trabalhou no McDonald's também. Enfim, eu atendia clientes, não sei o quê, me desenvolvi no inglês. Você vai botar essas coisas e vai fazer muito pequenininho, né? Vai ser a parte menos importante ali, mas não tira do seu currículo e nem do LinkedIn só para não ficar buraco, mas não faz uma descrição mais focada em soft skills e quando você for fazer seu storytelling também. E em por que você mudou, principalmente quando for fazer o storytelling da entrevista, em focar em por que você mudou de área. E assim, eu vou dar o meu exemplo prático de como isso ajudou para o emprego que eu tô hoje. Eu comecei semana passada numa vaga nova. Para essa empresa especificamente, para eles era muito importante alguém que tivesse bom relacionamento com o cliente. Para eles isso é mais importante do que os hard skills. Inclusive, uma das coisas na entrevista que eu achei que eu não ia passar foi que o cara perguntou, mas você tem experiência com isso? Eu falei, com isso não. Eu aprendo super rápido, eu sei a teoria, eu nunca fiz na prática. E eu falei, gente, esse homem não vai me contratar de jeito nenhum. E me contratou. E depois o pessoal falou, eu trabalhei quase 10 anos no atendimento personalíssimo com o cliente, em turismo, né? Então, eles me falaram, isso aqui foi o mais importante pra gente. Então, saber vender também e entender quais foram as coisas que o seu histórico trouxeram, que vão agregar nessa nova área,
é super importante. Faz parte do storytelling, do autoconhecimento, mas ajudou isso muito. que é o connecting the dots, né? Exatamente. Tipo assim, trabalhar em turismo, não vai ter nada a ver. Aí, tipo, te contrataram porque você sabia ali o que precisava para o trabalho, mas você tinha um soft skill que ninguém mais tinha, então... Aqui uma do Gabriel. Tem muita gente que usa IA para fazer a parte ali de sobre mim, mas às vezes o texto pode ficar um pouco genérico. Se você tem alguma dica para passar mais autenticidade, ou talvez até algum prompt para fazer isso? Ai, gente, eu não sou da... Eu uso IA no meu trabalho, mas eu tomo muito cuidado, assim, com essas coisas que vão ficar com cara de IA. Eu acho que é mais ler e ver se você escreveria dessa forma, se está usando alguma palavra rebuscada que você não usaria, sabe? Dá o teu filtro ali, o teu toque, mas não tem muita dica de prompt, não. É mais olhar e ver se você acha que você falaria isso. Eu já teve gente... A maioria que eu leio, eu não acho que tá muito IA, tá? Teve uma aluna que eu falei, escreve a carta toda de novo, escreve sobre de novo, porque você não sabe falar essas palavras em inglês, sabe? Eu não sei nem o que significa, tipo... Então, faz esse olhar se são palavras que você usaria. Aqui uma do Nino. Se colocar cursos concluídos ou em andamento também. Eu acho que entra muito naquela questão de quando você começa um curso, tem um post lá, a pessoa está fazendo tal curso, mas quando você conclui, não gera um post, por exemplo. Eu nunca terminei um curso, fun fact. Nunca terminei um curso. Eu não há, assim, minha visão, eu não acho que faz sentido. Foi o tema da minha psicóloga no terapia passada. Eu aprendo até o suficiente. Você aprender mais é perda de tempo, entendeu? Não precisa saber o Power BI e fazer cambalhota para trás, invertida no espaço, entendeu? Eu só vou usar aquilo. Então, eu particularmente só aprendo até onde eu acho necessário. Aí, se agora preciso saber mais, eu aprendo mais, entendeu? Eu sou um pouco assim, prefiro aprender outra coisa do que ficar me aprofundando. Então, assim, cursos é o que você sabe fazer. Então, até se você fez um curso no YouTube, sabe, se você sabe fazer aquilo, pode botar que você sabe. Você não vai botar na certificação, porque você não vai ter a certificação, mas você vai botar que você sabe fazer. E é isso que importa, assim, saber utilizar a ferramenta. E aí, falando sobre postagem e curso, cara, o que me fez ser contratada na Monte Carlo foi que eu passei 2 semanas postando no LinkedIn todos os dias. Vocês podem ver, acho que foi agosto para setembro de 2020. Vocês vão ter que descer um pouco nos meus posts, mas se vocês quiserem ver, eu postava todos os dias, agosto e setembro de 2020, que eu estava fazendo curso de Power BI, eu postava um print do dashboard e fazia uma análise. Então, ou eu analisava o recurso que eu usei, ou eu analisava como uma analista de dados mesmo. Então, tipo, isso aqui subiu, se isso aqui subiu, eu olharia o indicador tal para ver se faz sentido, como se fosse uma vida real. Eu botava que era um exemplo do curso, que os dados não eram reais, e eu fazia uma análise. E eles precisavam de uma pessoa que soubesse Power BI. Qual a maior prova de que eu sei Power BI? Que eu estava postando a porcaria todos os dias. E era a coisa mais fácil do mundo, porque eu estava fazendo o curso e o curso ensinava a fazer cada coisa. Eu ia lá e tirava o print. Então, curso, gente, o mais importante não é postar o concluído. O mais importante, que vai ajudar muito mais vocês, é postar o processo, mostrando o que vocês estão aprendendo. Se também palestra que vocês forem, postar o que vocês aprenderam, não a foto da palestra que vocês foram, mas o que você aprendeu naquela palestra. Os posts são muito em relação a isso. Aqui da Maiara Silva. Se a gente coloca na parte de cursos ou de certificação, e acho que você já respondeu agora, se vale a pena mesmo se for curtinho o curso. Vale a pena o que eu fizer sentido para você, né? A Clara falou assim, o que a gente fez o curso online, que quase ninguém concluiu. Para mim, fazia muito mais sentido fazer os posts do curso do que concluir o curso, porque ele era de soft skill. Enfim, se alguém precisasse mostrar que sabe determinada soft skill, poderia fazer sentido para a pessoa postar. Então, poste os cursos que fizerem sentido, assim, se você acha que, até se fizer parte do seu storytelling, por exemplo, meu chefe falou que eu precisava melhorar a habilidade tal, aí pode fazer parte do seu storytelling, eu procurei o curso tal, e tá lá no seu LinkedIn certificado do curso tal, por exemplo, é o que fizer sentido, assim, não é botar tudo, é botar o que faz sentido.
Do Lucas, se vale a pena adicionar as competências nos cargos do perfil ali. Vale mais nos cargos, elas repetem depois como um resumo, mas se o cara estiver procurando, se você sabe X ali no cargo, ele já vai ver. E ela reflete no perfil também ou só lá na parte de... Ela vai lá para o final também. Beleza. Do Gabriel Teixeira, se ensino superior tem sido um divisor de águas hoje em dia, tanto no mercado brasileiro quanto lá fora. Fala aí, Clara. Eu tô anotada, gente. Olha, eu acho que depende muito do cargo, né? Mas meu primeiro emprego como UX designer foi antes de eu terminar minha graduação de design gráfico. Foi uma coisa que eu decidi fazer depois. Na verdade, quando eu entrei no meu trabalho, eu não tinha terminado nem o primeiro período da graduação. Eu fiz um curso de especialização e coloquei todo esse conhecimento em prática, né? Fazendo projetos pessoais. E foi o suficiente para conseguir minha primeira vaga. Então, acho que é isso. É claro que tem lugares e lugares, né? No lugar a empresa que eu tô hoje, para eles, como eles prestam consultoria para clientes, alguns clientes exigem que o funcionário tenha um diploma de graduação voltado para aquela área. Então, eu sei que essa vaga que eu tô hoje eu só consegui porque eu, de fato, concluí minha graduação de design gráfico. Mas foi uma coisa que veio depois. Eu acho que você vai conseguir, com certeza, um emprego sabendo fazer, mesmo sem ter o diploma, apesar de no Brasil ser mais valorizado o diploma do que lá fora. Mas, às vezes, tem determinados cargos que exigem, mas aí eu acho mais... Nunca vou estimular ninguém a sair de nenhuma graduação, mesmo que hoje eu não trabalhe com nada de engenharia. O processo de sofrimento que eu passei me levou a quem eu sou hoje. Mas faz algum curso de especialização antes, começa a trabalhar e depois corre atrás. Mais ou menos o que a Clara fez aí. Mas aí, só para deixar aqui o meu apoio ao ensino superior, a gente está falando sobre se ele continua sendo relevante. Eu acho que qualquer ensino sempre é relevante. Eu acho que não largue a sua faculdade porque você está achando que não vale a pena, nem nada do tipo. Eu acho que é sempre muito importante, o conhecimento formal é muito importante, estar dentro de uma universidade, de uma faculdade, é importante também para os seus soft skills. Então, eu acho que ele nunca vai 100% substituir, mas eu acho que o mercado de trabalho dá muito peso também para outras coisas para além disso. Mas também, claro, dependendo muito do cargo que a gente estiver falando e da realidade que a gente está falando. No Brasil, a gente ainda tem muitas empresas que exigem o diploma. É uma realidade que em alguns países lá fora isso não é tanto. Eles estão mais focados na prática. Mas a gente ainda tem muito essa visão e eu acho que faça faculdade. É bom, é importante. E eu acho que também tem de fazer qualquer faculdade, porque também tem cargos que, tipo assim, falam, a gente só pode promover analista se você tiver um diploma. Você pode ter diploma em licenciatura e eles te promoverem a UX ou te promoverem a logística, analista de logística. Então, ter qualquer diploma de ensino superior é bom, assim. Sim. Aqui, as duas últimas perguntas, a Romi Morgado perguntou se ter recomendações no perfil ajuda de alguma forma. Ajuda a dar essa validação de que, assim, gente, é isso, não conseguiu, paciência, mas ajuda sim, ajuda a mostrar até que você tem bom relacionamento no trabalho, porque alguém te deu uma recomendação, tem networking. Se você só trabalhou numa empresa e você vai pedir, você pode pedir para algum colega, assim, que você tenha mais intimidade, você pode pedir para um colega. Se foi uma empresa que você já saiu da empresa e tem um muito bom relacionamento com o seu chefe, pode pedir. E tanto sobre recomendação no LinkedIn como carta de recomendação, que não é algo mais muito comum no Brasil, mas eu, por exemplo, sair e pedir, normalmente os chefes falam para você mesmo escrever. Então, você pode falar. Eu, no meu caso, para não falar, escreve isso aqui, eu falei para ele, olha, essas são as competências que eu tenho interesse em que sejam divulgadas, digamos assim, ver quais você acha que eu tenho e se puder escrever uma carta com essas, selecionando quais essas habilidades você acha que eu tenho. Aí ele falou, escreve com assim. Então, isso é prática de mercado. Por mais que eu ficava assim, gente, quando que eu vou escrever um negócio? Não acreditava, mas é prática de mercado, entendeu?
É comum. E para você conseguir recomendação no LinkedIn, daí o ideal é você escrever para a pessoa e aí você fala se a pessoa pode escrever, mas pega aí uma pessoa que tenha mais intimidade. E nossa última pergunta é da Maiara Silva: se colocar vários cursos feitos na mesma escola é ruim? Não vai fazer diferença. Eu, por exemplo, quase tudo que eu fiz foi na hashtag. Eu acho uma empresa excelente, então não tem problema. Acho que foi das perguntas. Não esqueci Nossa, de nenhuma. Era até 8h30, não era? Sim. Então, a gente estendeu alguns minutinhos por causa das perguntas. Também você caiu, teve aquele problema técnico, então deu tudo certo. Estão perguntando onde vai enviar o documento para vocês. A gente vai enviar no grupo do WhatsApp, gente. Então, quem não tiver no grupo ainda, entra lá, que depois, assim que a Roberta compartilhar comigo, eu coloco lá no grupo. Como faz para entrar? Como faz para entrar? Cadê o QR Code do início? QR Code. André, você consegue colocar o link pra gente do grupo do WhatsApp? Vou pegar aqui. Nino, a gente vai tirar uma foto, você vai abrir sua câmera para aparecer na foto? É bem lembrada a foto que eu tenho que botar no meu link. Agora que eu tirei o fundo, tá aparecendo na minha casa. Vou chegar para cá. Coisa dos meus gatos. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Aí sim. E aí, eu vou precisar sair, gente. Então a gente vai... A gente vai tirar a foto e finalizamos. Gente, acho que é isso, né? Eu só queria falar, assim, quem tiver interesse, né, na mentoria do Eurostart, pode falar comigo. A mentoria do Eurostart é para o exterior. A gente tem um curso, aí não é uma mentoria, porque, como eu já falei, o Brasil é mais fácil, então a gente tem um curso para carreiras no Brasil, que foi mais ou menos esse overview que eu dei, só que é um curso de 20 horas, que eu dei em uma. E a gente tem um mini curso de PDF, que é só sobre SSI, que também tem muita coisa de LinkedIn e tal, mas ele é focado em aumentar o SSI, então são coisas que a gente tem, se vocês tiverem interesse. Pede aí o meu contato. Pode me procurar no LinkedIn. Meu LinkedIn não é bom, mas ele é existente. Vocês podem me mandar mensagem lá também. Eu tô procurando aqui o link do grupo. Peraí. Gente, então, enquanto o André tá aí procurando o link do grupo também, agradecer a presença de todo mundo que ficou até esses quase 10 minutinhos que a gente ultrapassou o horário. Agradecer mais uma vez a presença da Roberta, compartilhando esse conteúdo maravilhoso aí com a gente. E assim que ela compartilhar comigo, eu divido com vocês. O André vai pegar o link aqui e coloca aqui no chat também. Mas, gente, se alguém estiver precisando sair e não conseguir olhar o chat para ver o grupo do WhatsApp, dentro do e-mail que vocês receberam da confirmação do evento, vocês são direcionados para a nossa página dentro do sistema do Figma, do nosso site oficial, Friends of Figma, e lá na página tem a informação do WhatsApp também. Então, vocês também conseguem encontrar lá. No nosso Instagram também tem as informações, você consegue achar o link do grupo do WhatsApp. E eu tô aqui enrolando pro André jogar o link no chat. Mas o link tá aí. Pelo convite, obrigado pela participação aí, teve um monte de perguntas. Tão diferente, né? Fazer palestra com muita pergunta, então foi legal, gostei da participação. Ai, que bom. Então, galera, aí ó, o link do grupo para entrar no grupo do WhatsApp, tá? E acho que é isso, gente. Muito boa noite. Obrigada a todos pela presença. Bom feriado esse final dessa semana para vocês. Bom descanso. E até o próximo evento. Fiquem de olho que a gente vai ter evento mês que vem. Valeu, gente. Boa noite.